Então tá gravando. Vou compartilhar minha tela aqui. Beleza, estou conseguindo visualizar já. Beleza. Bom, Guilherme, na verdade, cara, se tem atualização, você pode ter certeza que algum bug foi corrigido. Eu sou a favor de atualizar. Porém, homologar antes, certo? Eu já tive problema em campo, cara. Eu utilizava o CentOS 7 e uma versão do Squid. Eu não me lembro qual que era. Aí eu fui dar um update no CentOS. Eu vi lá que tinha um update pro Squid. Eu apliquei, cara. Meu Squid parou. Teve algumas mudanças no conf dele. Que eu fiquei aí uma meia horinha para achar. Tipo, se eu tivesse aplicado isso no ambiente de teste lá, uma maquininha no próprio VirtualBox e testasse, não iria correr, entendeu? Então vou ligar aqui, pessoal, meu CentOS 7 e meu Debian 8. Igual, eu sou a favor de aplicar o update. Se tem um update é porque foi corrigido alguma coisa. Que ele pediu para instalar porque está espetado o disco. Eu não quero instalar, vamos reinicializar novamente. Beleza, Jonathan. Fala de onde, Jonathan? Já tem conhecimento em Linux, cara? Como que é? Então, São Paulo? Beleza. O pessoal aqui, todo mundo já conhece alguma coisa? Maravilha. Então tá iniciando ali. Bom, deixa eu só colocar a rede aqui nas maquininhas. Utiliza assim, Guilherme. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. São poucos. E eu já cheguei a ver um pouquinho desses Entail, cara. Eu falo o seguinte, se for usar isso daí, é que ele tem a parte ali, alguma coisa de samba, né? Que integra com ele. Eu não cheguei a ver muito a campo. Mas ali a parte de Firewall, se for utilizar Entail, eu mando usar a pfSense, cara. Eu só vou ativar minha rede aqui, pessoal, para conectar via put. Boa noite, Lucas. Então é o 102. Cento e dois é o nosso Debian. E o 105, nosso CentOS. Eu vou ligar também para mostrar para vocês um Fedora aqui. Hoje a gente vai ver, pessoal, editores de texto. Editores de texto em Linux é essencial. Tudo que a gente vai fazer, a gente vai precisar editar alguma coisa. A gente não consegue trabalhar sem um editor de texto. Começou a chuva, hein? Começou a chuva.
Viu, Guilherme? Costuma ter em campo também, cara, microtik. Sou do interior de São Paulo, Marcelo. Ribeirão Preto. Cara, e microtik, eu vejo aquela carinha dele e me dá um medo, hein? Acho que eles usam mais na parte aí de rádio, né, cara? Na parte de rádio é forte. Exatamente. Eles usam pra quê, ô Jonathan? Como firewall? Ah, tá, provedor. Como provedor eles utilizam bastante microtik. Só que eu acho, cara, que os recursos que tem para fazer rádio no microtik, hoje o PFSense tem também. É que eu não conheço muito microtik não, só superficial mesmo. Bom, pessoal, então hoje aí vamos ver editores de texto, né? Bom, eu creio que nas aulas anteriores a gente conseguiu ver, né? A gente tem muito aqui, ó, arquivo de texto, arquivo.conf, aqui, ó, cronwiki, monf, dele, que tudo são arquivos de texto, host, certo? Então, seja, pessoal, no Linux, uma boa parte dele é arquivo de texto, certo? São configurações aí que a gente está sempre editando, sempre analisando, para configurar desde a placa de rede do Linux até um serviço mais complexo, certo? Editores de texto aqui no Windows a gente tem quem? O Notepad++, o Notepad. Só que a gente costuma fazer isso visual, né? Ó, aqui no Fedora, se eu for editar aqui, ó, vamos lá nos sistemas, né? Cadê? etc. Vamos ver um conf aqui. Cadê? Hostname. Abrir. O Pluma é um editor de texto. Então esse aqui seria um editor de texto visual. A gente edita e salva o arquivo. Bom, no modo texto, nós temos os dois mais utilizados aí. Um deles é o Nano. O Nano, pessoal, tem tanto no Debian quanto no CentOS. Só que, para ser sincero, no CentOS eu nunca usei Nano, hein? O Nano no CentOS nem tem. Mas default do Debian é o Nano. Bom, como que a gente faz para editar um arquivo? É Nano, a sintaxe é simples. Nano e qual que é o arquivo que a gente vai editar. Vamos editar aqui o source list. Então, etc apt source list. Então, ou seja, isso aqui é um arquivo de texto. Nós vamos abrir com o Nano. Então, a sintaxe é essa daqui. Beleza. Então, eu estou aqui dentro do arquivo que a gente vai editar. Aqui embaixo, pessoal, a gente tem o chapeuzinho G. O que significa o chapeuzinho aqui? É Ctrl. Então, se eu digitar Ctrl mais G, ele vai entrar na ajuda. Certo? Para sair, Ctrl X. Para subir aqui, Ctrl P. Linha, né? Linha anterior, próxima linha, Ctrl N. Página anterior. E página, próxima página. Então, deu com o Ctrl X, ele voltou para a tela. Vamos editar aqui. Aqui a gente deixou para ele buscar no CD, né? A gente vai ver certinho mais à frente esse source list. Por enquanto, só vamos adicionar alguns parâmetros nele aqui. Para edição, pessoal, sem segredo. Setinha para baixo e para cima. Eu quero escrever. Eu digito na linha, apagar. Beleza? Quero ir lá para o final. Eu vou na linha, na setinha normal. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou sair. Aqui, ó, Ctrl X para sair.
Ele está perguntando se eu quero salvar o que eu editei, porque vocês viram que eu editei acrescentei um Z ali, saí, ele entendeu que foi uma edição. Eu vou dar um N, que eu não vou editar, primeiro eu vou só criar um backup disso aqui. Eu criei um backup. Ponto backup aqui, ó. Então só estou fazendo uma cópia dele mesmo. E estou acrescentando no final aqui, ó, ponto backup. Beleza? E agora eu vou abrir ele com o Nano. Então vamos editar ele aqui. Vou apagar tudo que tem nele. Apagar normal aqui, backspace. O Nano, vocês vão ver que a gente não tem muito recurso nele. Ele é um editor de texto bem básico. Beleza? Vamos adicionar alguns repositórios aqui. Vamos lá, deb http://security.deb.org/jess, que é a versão que a gente está utilizando, né? Updates main contrib non free. A gente tem um outro aqui, deb src http://security.debian.org/jess/updates. É sim, ô Guilherme. Computação forense, cara, ele vai abordar mais aí a questão de segurança, né? Mas é super importante. Eu até cheguei a pegar algumas aulas com o Sérgio aqui mesmo, cara, sobre forense. Só que você tem que gostar um pouquinho mais aí também na parte de programação. Porque a forense, ela envolve um pouquinho aí também. Na verdade, é um todo, né? É a computação forense, é a engenharia reversa. Só você vai acabar utilizando as duas aí para chegar ao fim, entendeu? Mas é interessante você conhecer assim. Porque, igual, se você pegar o curso do Sérgio aqui que tem a engenharia reversa, cara, você vai escovar bit com ele. Você chega até a pirar um pouco. Eu, quando fiz, eu pirei um pouquinho, hein? Porque ele abre mesmo lá a memória do PC, o que está carregado na memória, e começa a debugar contigo, cara. É bem interessante você conhecer. Aqui, ó, org/debian jesse updates main contrib non free. Que eu errei, hein? Beleza, tem outro deb, assim, src http://debian.org/debian jesse updates main contrib non free. Tem mais duas linhas. //pp/debian.org/debian testing main contrib non free. Tem um src também. //org/debian testing contrib non free. Então aqui a gente acrescentou o que a gente quer.
Beleza? Aí aqui a gente tem, se eu digitar o Ctrl O, ele vai salvar. Aqui, ó, nome por arquivo. Se eu quisesse alterar o nome, eu alteraria aqui, ó. Só que eu vou manter o default. Beleza? E se eu der um Enter aqui, ele vai gravar. Então aqui ele apareceu pra gente, ó, escrito 8 linhas. A gente tem aqui, ó, Ctrl J para justificar, Ctrl R. Ctrl R, arquivo para inserção. É aqui acho que ele vai tentar ler outro arquivo. Ctrl W. Ajuda, cancela. D. Ctrl X. Ctrl Y. O Ctrl W vai ser para a gente tá fazendo alguma substituição, ou vai para a primeira linha digitando Ctrl Y, o Ctrl V ele vai mover a gente para a última. Então, ou seja, são algumas formas ali de navegação dentro do arquivo. Primeiro você entra com Ctrl W e depois com o parâmetro para onde você quer ir. Vamos lá, Ctrl O. Beleza? Ctrl Y, página anterior, próxima página, Ctrl K. Vamos lá, vou dar um Ctrl K aqui na última linha. O que ele fez? Ele recortou. Beleza? Eu quero jogar lá no final. Dou um Ctrl U, ele vai colar essa linha. Beleza? Não tem muitas funções. O Nano, ele é básico para você editar um texto aí, basicão. Então vou dar um Ctrl O novamente. Vou salvar. Ctrl X. Então, pessoal, não tem muito lelo não. Vocês vão ver que tem um outro editor de texto que a gente utiliza muito, é o Vim. Então aqui não tem muito lengo não. Essas funçõezinhas básicas que ele tem e boa. Tranquilo? Vocês editaram aí o source list de vocês? Como que tá? Lucas ok, Jonathan tranquilo. Beleza. Então vamos ver agora. Ctrl X aqui saiu. A gente tem vários outros editores aí, né? A gente tem o Pluma, que a gente viu ali que o modo gráfico. A gente tem o Nano. E a gente tem um poderoso, que é o Vim. Certo? Acho que ele é o editor mais poderoso que tem aí para Linux. Poderoso por quê? Ele possui diversas funções. Exatamente. A gente pode estar instalando em qualquer servidor, aí, tanto Debian quanto CentOS. Aqui, ó, vocês podem ver que eu vou digitar o Vi. Ele já trouxe para mim, ó, o Vi e o Vintine. O Vi, pessoal, ele é diferente do Vim. O Vi, ele é um Vim mais básico. Então, ou seja, ele não tem alguns recursos que tem dentro do Vim. Esse Vintine, ele também é um editor de texto. Só que ele também é uma versão mais básica do que o Vim. Então, vamos instalar ele aqui no Debina. Então, eu vou dar primeiro um update, apt-get update aqui para atualizar os repositórios. E vamos instalar o Vim. Usa bastante, ô Evandro? O Vim, eu vou te contar uma coisa, cara. Ele tem muita função.
Eu também uso só um pouquinho, porque se eu utilizar tudo que ele possui mesmo, porque ele tem muita função. Então aqui, ó, apt-get install, dou um search primeiro para procurar o Vim. É o apt-cache. Então com o apt-cache search Vim, ele vai procurar para mim os repositórios, os pacotes referentes ao Vim. Então a gente tem aqui, ó, Vim, V-Improved, editor V, melhorado. Que ele fala, ó, o Vim é o V melhorado. Então vamos instalar ele aqui. apt-get install Vim. Então está instalando aqui. Vamos ver no CentOS. O CentOS ele também tem o V. Vamos instalar aqui também o Vim. E o install Vim. Isso é verdade, Jonathan. Tem coisa. Inclusive, pessoal, aqui, ó, tem aqui o livro do Vim, certo? Então, só aqui, ó, 130 páginas somente do Vim, certo? Aqui a gente vai ver alguma coisa, mas tudo, você tem que respirar isso aqui o dia inteiro. Então, tem um livro ali para consulta, é muito interessante. Às vezes algo do dia a dia aí você acaba... Coisa que você faz 10 minutos para editar um arquivo, ele deve ter alguma sintaxe aqui que você edita em 1 minuto. Beleza? Então é interessante ali, depois dar uma olhada. Então, aqui agora a gente tem o Vim. Tem um help do Vim, tem também o main do Vim. Bom, V-Improved, editor de texto. O que de informação que ele tem pra gente aqui? Vai ter sobre as funções, né? Vamos ver lá embaixo. Esse aqui tem um main que ele te mostra algumas informações de uso. Olha lá, o Vim Tutor. A gente tem aqui também, pessoal, o comandinho Vim Tutor. O Vim Tutor está até no português BR, aqui, ó, PTBR pra gente. Falando aqui, ó, é um poderoso editor que possui muitos comandos. E põe comandos, hein? Que existe mesmo. Aqui, ó, a primeira liçãozinha aqui, ó. Mover o cursor. Que a gente, para mover o cursor, a gente tem a setinha, certo? E a gente tem também as letras. Se eu for para a esquerda H, para cima K, direita L e para baixo J. Certo? O que mais a gente tem aqui? Para sair do Vim, a gente tem aqui, ó. Vou abrir aqui. A gente instalou o Vim aqui. Acho que aqui também tem o Vim Tutor. Tem aqui também. Vamos ver no Debina e vamos... Vamos editar aqui, ó, Vim. Vamos lá no Source List de novo. Beleza. Primeira coisa aqui, pessoal, que a gente abriu, ele já deu um status para a gente aqui embaixo. Beleza? Quantas linhas tem e quantos caracteres. Certo?
Aqui, ó, nesse formato, a gente consegue andar aqui para os cantos. Pode estar utilizando também aqui no caso o K, o L e o H, né? Conforme está aqui na documentação. Então, nesse formato aqui, se vocês tentarem escrever alguma coisa aí, ó, vocês não conseguem. Certo? Aqui a gente está no modo, pessoal, no modo normal aqui. Beleza, mas como que eu faço para inserir? A gente tem um modo que é o edição. O edição a gente consegue inserir arquivos nesse arquivo de texto. Como que eu faço? A gente tem um i. Presta atenção aqui embaixo, ó, inserção. Ou seja, com o i a gente entra no modo de inserção. Certo? Então agora eu consigo pular a linha aqui no arquivo e escrever. Então, ou seja, com o i a gente entra no modo de inserção. Beleza? Qual outra forma que a gente entra no modo de inserção? A letra O. Letra O minúsculo, ele entra no modo de inserção na próxima linha. Certo? Então, ou seja, ele pulou uma linha para mim, para eu poder inserir alguma coisa. Na próxima linha. Beleza, para eu sair no modo de inserção, a gente utiliza o ESC. Certo? A gente tem também, pessoal, a letra O maiúsculo. Seria o Shift O, né? O O maiúsculo, o que ele fez? Ele entra em modo de inserção. Na linha anterior. Lembrando, o I ele entra no modo de inserção na linha atual. Olha lá, apertei o I, ele entrou com o modo de inserção aqui na linha que eu estava. Beleza? Para sair do modo de inserção é o ESC. Certo? E a gente tem também outro comandinho aqui. Muito interessante. Ó, vamos supor que por acaso aqui, ó, eu apaguei outro comandinho aí, ó. Quando eu aperto duas vezes a letra D, pessoal, eu deleto uma linha. Então, ó, duas vezes o D, eu deletei o I, que é igual a insert. Poxa, mas não era para deletar, cara. A gente tem aqui também, pessoal, o desfazer. Desfazer é a letra U. Então, vamos escrever aqui, ó, o U minúsculo é igual a desfazer. Então, ou seja, eu deletei aqui, ó, insert. Poxa, deletei, vou ter que escrever de novo. Não, é só você apertar a letra U aí, ó, que ele desfaz o que você fez. Conhecia essa já, Evandro? Jonathan? Desfazer aqui é muito importante. Beleza. Tem analista que eu já vi, o que os caras fazem? Eles dão um ESC, dois pontos, que, exclamação. Os caras costumam fazer isso. Pô, mas você não conhece o desfazer? Não. A gente pega e sai. Viu, pessoal? Quando a gente aperta o ESC aqui, a gente tem alguns comandos. Só aperto dois pontos ali, ó. Sempre se guiar aqui por baixo, ó. Se eu aperto dois pontos... Ixi, esse aí é um perigo, hein? Esse aí é uma bomba. Viu, pessoal? A gente tem também aqui, ó. Ah, mas como que eu salvo isso agora, né? A gente dá o dois pontos aqui, a gente tem alguns comandinhos aqui. O W
que ele vai salvar o arquivo. Então vou dar um W e vou dar um Enter. Beleza. O que ele falou pra gente? Ó, gravado. Escreveu. Beleza. Se eu dou dois pontinhos e o que, eu saio do arquivo. Se eu coloco exclamação aqui, ele força a saída. Ah, mas como assim forçar a saída? Se eu editar aqui, ó, eu vou dar um ESC, eu vou dar um dois pontos Q para sair. Ele não vai deixar eu sair, porque teve alterações no arquivo e não foi gravada. Então, eu não quero salvar essa edição. Aí eu utilizo aqui o exclamação. Certo? Então, se eu dar um key aqui desse formato, ele vai sair e não vai salvar essa edição que a gente fez. Certo? Aí, para eu salvar e sair, WQ, exclamação. Ele vai salvar a sua edição. Boa noite. Pareando. Quem que é pareando? Ah, o Adson. Então, pessoal, WQ, ele vai salvar o arquivo primeiro e depois vai sair. E a gente tem um outro comandinho também que ele vai sair e vai salvar, é o X. Somente o X aqui, ó, ele salvou o arquivo e saiu. Beleza? Então vamos escrever aqui, ó, o Xzinho sai, salva primeiro, né? O WQ, o W salva, o Q sai e o WQ salva e sai. Beleza? Bom, outra coisa, a gente tem aqui, a gente consegue aqui também, pessoal, tem algumas outras funções. Igual, para a gente escrever algum script, algo do tipo, a gente precisa de se guiar aqui por linha, né? Se eu dar um dois pontos aqui, ó, set number, ele numera para a gente as linhas. Ou seja, para fazer um debug é essencial, certo? Ou se não também, eu quero vamos supor que um log lá fala para a gente que está com erro na linha 100, aqui ó, na linha 20. Em vez de eu ter que descer no arquivo que tem lá 10.000, 20.000 linhas, a gente tem que ir uma a uma. Se a gente digitar ali ó, 2.20, ele vai lá para a linha 20. Ah, eu quero para a linha 6, 2.6. Ele vai te levar para a linha que você quer. Certo? A gente tem também copiar. Se eu der duas vezes a letra Y, igual o meu cursor está aqui na linha 7, certo? Eu vou dar duas vezes a tecla Y. Copiou. Se eu dar um P aqui, o P é para colar. Ele colou para mim. Beleza? Então, duas vezes a letra Y, ele copia a linha atual. E para eu deletar, duas vezes a letra D. Beleza? Aí, para eu copiar essas duas linhas de uma vez só, a sintaxe é a seguinte: é Y, o número de linha, no caso aqui eu vou copiar duas, e Y novamente. Então, ou seja, ele copiou as duas linhas para mim. Agora eu vou vir aqui embaixo, vou apertar o P para ele colar. Então, ou seja, ele copiou as duas linhas. Então, vamos acrescentar aqui, ó, Y, copia, linha atual, Y, NY, o N ali é o número, tá, que você quer copiar. Beleza? E nesse mesmo formato, pessoal, a gente sabe aqui que o D deleta, né? Nessa mesma sintaxe aqui, se eu digitar a letra D, N linhas e D novamente, ele vai deletar N linhas.
Então, seja, eu quero deletar aqui, ó, 5 linhas. Vamos lá, D5D, deletou 5 linhas. E aqui falou pra gente, ó, 5 linhas a menos. Como que eu desfaço mesmo? O Uzinho desfez essa deleção que eu fiz. Beleza? E a gente também tem o recortar. Como que eu recorto aqui? Deixa eu só acrescentar isso aqui para separar. A gente também consegue fazer um recorte, né? O recorte aqui é simples. É o C. Se eu apertar 2 vezes a letra C, eu recortei a 1. E repara aqui embaixo, olha, entrou no modo de inserção. Então eu vou aqui embaixo, vou apertar ESC para sair do modo de inserção e vou apertar a letra P. A P é colar, né? Então, ou seja, ele colou aqui embaixo para mim. Mas eu quero voltar com ela lá para cima. Tanto a gente pode apertar a letra U para desfazer, né? Ou se não, vou cortar de novo. Vou subir lá em cima. Lembrando que está no modo de inserção. Para colar, a gente não consegue colar no modo de inserção. Então, vou dar um ESC para sair do modo de inserção e o P para ele colar. Beleza? E nessa mesma sintaxe aqui, ó, Ctrl C, recortar linha atual. Se a gente utilizar ali, ó, CNC, a gente tem a mesma situação. Recorta N linhas. Então, ou seja, eu quero recortar essas duas aqui, ó, e vou aqui embaixo e vou colar elas. Mesma situação. Tranquilo aí? Salvar o W, sem segredo. Outra forma que a gente tem também, pessoal, aqui a gente está no modo normal e a gente está ou copiando, utilizando o Y, né? A gente pode também mandar por comando, né? Se eu dou 2 pontos ali, aqui a gente está no modo de comando. Mas como assim comando, né? A gente foi ali na linha 2 e apertou 2 vezes o Y, a gente copiou a linha, tá? Ah, mas eu quero via comando. Então, se eu vim aqui 2 pontos, apertar o número da linha, ó, eu quero que copie a linha 2. O que ele fez aqui? Ele copiou a linha 2. Então, eu vou vir aqui embaixo, ó, vou dar um ESC, vou apertar o P. O que ele fez aqui? Ele colou para mim a linha 2. Então, ou seja, ou eu posso aqui no modo normal copiar a linha, ou ali, ó, por comando, 2 pontos, 2Y, eu vou copiar a linha 2. Vamos deletar a linha 14. Então, 2.14D. O que ele fez? Ele deletou a linha 14. Opa, mas eu quero desfazer isso. O Uzinho desfez. Beleza? Ah, vamos recortar a linha 14. Então, 14C. Ele não recortou a linha 14. 2.14C. Não, recortou sim. Ele dá um lagzinho, vocês viram? Então, 2.14C. Ele dá um lagzinho. Deu um lagzinho. Vai sim, Watson. Só para aproveitando que você falou aí, as aulas, pessoal, vocês têm o direito de baixar, tá? Só que o que acontece? O Vimeo, ele deu umas mudanças aí que antes a gente conseguia fazer o download por alguns plugins do navegador. Só que com essas mudanças a gente não consegue. Ele segmenta o vídeo, tá? Eu até já conversei com o Sérgio. Tem um outro formato que ele está fazendo aí para a gente poder disponibilizar esse download, tá? Eu só estou esperando um retorno dele para estar passando a forma aí para vocês. Mas vocês vão poder fazer o download de todas as aulas gravadas sim, pode ficar tranquilo. Beleza? Então aqui, ó,
por comando, dois pontos e o comandinho, certo? A gente tem aqui, pessoal, outros modos aqui para a gente tá navegando, né? Bom, meu cursor está aqui na linha 13, tá? Se eu aperto duas vezes o G, ele vai para a primeira linha do arquivo, certo? Se eu aperto, pessoal, o G maiúsculo, ele vai para a última linha do arquivo. Então, seja GG início e G maiúsculo fim da linha. Fim do arquivo, né? Não da linha. Então, G maiúsculo, última linha do arquivo. E GG, primeira linha do arquivo. Certo? Ela se baseia assim, ó, Guilherme. É naquele estilo, cara. Naquele estilo. É que eu vou falar para vocês. A LPI 1, é que eu não fiz a 2 ainda, viu? Mas quem fez, fala que a LPI 1 é mais difícil por quê? Cara, olha o tanto. Olha que o tanto. E não só é isso, tá? Lembra aqui que a gente tem um livro do Vim de 130 páginas. Certo? Então imagina só. Pô, cara, cai uma letra, um comandinho que você não lembra, cara. E aí? Ou seja, pode cair qualquer um dessas crianças aqui numa pergunta da LPI 1. E se imagina, é muito comando, cara. É muito letrinha que faz uma coisa aqui, um outro programa faz outro. Então o que pega é isso, é muita sintaxe de comando, certo? É muito parâmetro que usa em comando. Por isso que ela acaba sendo mais difícil do que a LPI 2, né? Eles falam que a LPI 2 foca mais aí na questão de serviço, que é o Squid, o Samba. Mas a LPI 1, a base que tem lá na provinha é naquele estilo lá. E tem alguns outros aí também na internet, viu? Pois dá uma pesquisada aí, simulados da LPI 1, tem bastante coisa aí. Quando eu fiz, eu me baseei em 3, 4 aí que tem na internet. Que ajuda, querendo ou não, ajuda. Porque algumas coisinhas acabam sendo decoreba, não tem como. Porque é muita sintaxe, muito arquivo, muito parâmetro. Beleza? Outras letrinhas que a gente tem aqui, ó. Aqui, pessoal, ó. Eu tô... Security não, ô Evandro. Tem um colega lá do serviço que ele tá com a prova marcada para esse mês. Só que a Security, pelo que ele passou para mim, cara, ela é mais aí, ela não envolve muita prática. A Security ela foca mais aí em boas práticas. Foi o que ele reportou para mim. E ó, Jones, a Security ela tem muita teoria, cara, é muito padrão, não tem muita coisa ali na questão de prática. Proteger um servidor, que ferramenta que você vai utilizar, como que funciona a ferramenta em si. Vai ser mais ali na parte teórica. Exatamente, processo, isso aí. Beleza? Então aqui, pessoal, ó, eu tô com o cursor em cima do barra, tá? A gente tem a letra A. A A, o que que ela faz? Vou apertar ela, ó. Ela entrou no modo de inserção na frente do barra. Certo? Então, ou seja, o A aqui, ó, entra no modo de inserção na posição à direita do cursor. E a gente tem também, ó, sair do modo de inserção, vou apertar o A maiúsculo.
Não, o A minúsculo entrou na frente. O A maiúsculo ele vai no final da palavra. Então, ou seja, o A ele vai entrar aqui na frente do R. A minúsculo. Tá maiúsculo aí. Isso aí. Então, A minúsculo na frente do cursor. E se eu digitar o A maiúsculo, ele vai para o final da palavra. Então, ou seja, eu estou editando aqui na frente, ó. Beleza? Se eu digitar o A maiúsculo, ele vai lá para o final da linha. Não é da palavra, falei errado, ó, no final da linha. Então, A maiúsculo entra no modo de inserção no final da linha. Ou seja, em vez de eu correr até lá no final, só apertar a letra A maiúscula, ele já vai lá no final para mim editar. Então, ou seja, são bastante comandinhos aí, né? A gente tem também aqui, ó, o S. O S, pessoal, minúsculo, o que ele faz? Ele apaga a letra ali do cursor, ou seja, eu estou ali em cima do R, né? Vou apertar o S, ele vai apagar e vai entrar no modo de inserção. Então, o S ele faz o que? Apaga a letra atual. Letra não, né? Apaga o dado. Ah, como que eu escrevo, hein? Aí tem... Isso, essa é a palavra, hein? Caractere atual. E a gente tem o S maiúsculo. O S maiúsculo, o que ele fez? Ele apagou a linha toda e entrou no modo de inserção. Aqui, ó. E entra no modo de inserção. O S maiúsculo beleza? Outro carinha que a gente tem é o R. Se eu apertar o R, pessoal, o que ele fez ali? Opa. Deixa eu ver se está maiúsculo aqui, está minúsculo. Se eu apertar o R, ele vai entrar no modo Replace, né? Que é substituição. Então eu estou aqui em cima desse caractere igual e eu digitei ali o A. Então, ou seja, o R minúsculo ele faz a substituição no caractere atual. Se eu apertar o R maiúsculo, ele entra no modo Replace, ou seja, substituição para a linha toda. Vamos escrever aqui. Então, R minúsculo substituição do caractere atual e entra no modo de inserção. E o R maiúsculo entra no modo substituição na linha toda. Beleza? Então são vários, vocês estão vendo que
O Nano não tem nem 5% do que tem aqui, hein? Isso aqui é só o comecinho. É só a pontinha do iceberg. A gente tem também, pessoal, outros comandinhos aqui para a gente poder sair do texto aqui, né? A gente sabe que o... Vamos escrever aqui também, ó, o U desfaz, o X salva. Lembrando, aqui a gente está no modo... Modo de comando. Modo de comando, pessoal, é sempre que eu digito 2 pontos ali. 2 pontos é modo comando, por quê? Eu vou mandar alguma ação a ser executada. Então, se eu estou salvando, é um comando. A gente tem também, se eu der um ESC e apertar duas letras A, letra Z, maiúsculo, então Shift ZZ, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai fechar e salvar. Que é a mesma coisa ali do WQ e do X, né? Duas vezes a letra Z. Isso no modo normal, né? Modo normal porque eu não estou no modo de comando, porque não tem os dois pontinhos aqui. E também não estou no modo de inserção, né? Que no modo normal. Duas vezes a letra Z, ele vai salvar e vai sair. E a gente tem também o ZQ. O ZQ ele não salva. Se eu der o ZQ aqui, ó. Aqui, ó, no modo normal, né? Para salvar o Wzinho. Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Como que tá? Alguma dúvida referente a algum parâmetro? Aí aqui, vamos ver o que mais que tem falando aqui. Para sair, xizinho. O que mais? Modo insert, que a gente viu. A edição. Vamos ver. Vamos ver o modo Visual Block. Alguém conhece aí o modo Visual Block? Exatamente, cara. É muita prática. Visual Block é um que eu... Depois que eu aprendi ele, eu vou falar para vocês que minha vida mudou. Imagina o seguinte cenário, ó. Vou salvar esse arquivo, vou sair dele. Deixa eu pegar um outro aqui que tenha bastante. Deixa eu ver. Arquivinho. Acho que o MOTD vai ter. MOTD. Não, não tem. Ó, vamos naquele lá mesmo. Então aqui, ó. Visual Block, pessoal. O próprio nome já fala. Você vai manipular um bloco. Mas como que eu trabalho no Visual Block? Visual Block. Se eu apertar o Ctrl V, aqui, ó. Visual Block. Beleza? A partir desse momento, eu consigo com a setinha, ó, selecionar um bloco. Ou seja, eu quero apagar esse bloco todo. Eu seleciono ela e dou um D. O D a gente sabe que é delete. Ou copiar, ou colar, tanto faz. Beleza? Ou senão a gente tem também... Tá vendo? Você seleciona o bloco. Ou senão a gente tem também... Eu vou dar um ESC para sair, tá? A gente consegue inserir um bloco. Então, vamos lá. Eu vou apertar o Ctrl V.
Beleza, ativei aqui Visual Block. Fechou? Vou selecionar esse bloco aqui, ó. E eu vou acrescentar aqui, pessoal, o jogo da velha, hashtag. Pô, mas como que eu vou fazer isso, hein? Então a gente está no Visual Bloco e eu selecionei o bloco que eu quero, que é o início, né? Vou apertar agora, pessoal, Shift I, porque Shift I maiúsculo, né? Agora mudou, ó. Tá no modo Insert, só que aqui para mim ele saiu a seleção do bloco. Só que antes a nossa ação foi selecionar o bloco. Então imagina o seguinte, a gente selecionou um bloco e agora eu vou editar, ou seja, vou inserir, né, nesse bloco. Então vou inserir aqui, ó, o hashtag. E vou adicionar aqui também, ó, Linux. Beleza? E agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um ESC. Olha o que ele fez para mim, pessoal. No bloco todo, ele acrescentou Linux. Aí pulando em linha, você fala, vamos ver aqui. Ctrl V, selecionei aqui. Ctrl I, entrou no Visual Block e acrescentou. Ele vai selecionar mesmo nas linhas, cara. Que você manipula um bloco, né? Se ele está em branco, ele vai inserir. Aí, ó, Ctrl V, vou selecionar o bloco novamente e vou dar um D para deletar. Deletou aquele bloco. Vamos selecionar isso aqui que a gente adicionou tudo e vamos deletar. Deletar aqui. Ou seja, uma forma aí, às vezes tem um parâmetro igual que a gente precisa adicionar em várias linhas ou mesmo apagar, né? Pô, cara, mas fazer um insert em... essa aí é boa, hein? Insert de visual... Quem não vai ser Visual Block, né? E seria uma expressão regular para acrescentar todas as linhas. Caraca, essa aí é boa, hein? O arquivo era grande, ô Jonathan? Entendi. Bom, outra coisa que a gente tem aqui, ficou claro, é o Visual Block. Que às vezes vocês selecionam e entram no modo Insert e vocês acham que não está selecionado o bloco, né? Porque aqui ele não seleciona o bloco, né? Ele seleciona somente a primeira linha. Depois que você insere e dá o ESC, que ele faz inserção nas outras. Então sempre precisa tentar isso aí. Vamos ver um pouquinho de expressão regular aqui sim. Vamos lá, outra coisa que a gente tem aqui é para a gente achar alguma lei, alguma palavra dentro desse arquivo, né? Se a gente digitar ali, ó, barra, aqui embaixo aqui, ó, barra, vamos procurar no arquivo DND. Então, seja, ele foi lá no arquivo que ele achou, né, com essa escrita e mostrou pra gente. Se eu apertar o N, ele vai procurar abaixo daquela linha que ele já encontrou. E o N maiúsculo acima. Ou seja, vamos procurar aqui, ó, entra. Beleza, ele achou ali no... Deixa eu dar um set nu. Para ele listar pra gente ali, para ficar legal a visualização. Vamos lá, entra. Ele achou ali na A maiúsculo, né? Se eu apertar o N maiúsculo, ele vai para o anterior. E o N minúsculo para baixo. E vai mostrando para você todas que tem. Finalizou até lá embaixo. Pula lá para o início novamente. E vai correndo.
regex aqui que a gente tem, ó. Vamos ver um pouquinho. O regex aí, ó, que o pessoal comentou, são alguns comandos que a gente pode estar efetuando, né? Um exemplo aqui. Eu quero substituir vamos substituir uma palavra aqui. Deleta, vai. Então aqui, ó. Porcentagem. O que eu vou fazer? Substituir. Certo? A sintaxe é essa, ó. String 1. String 2. E o G, pessoal, final da linha. E o G maiúsculo, final do arquivo. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele o seguinte. Troca delete. Deleta. Acho que eu errei alguma coisa, hein? Só aperto para cima, ó. Para cima ele procura os últimos comandos que eu digitei aqui, tá? Acho que é G minúsculo mesmo, hein? Isso aí. Então é G minúsculo, tá, pessoal? Não é G maiúsculo. Então a sintaxe é substituir essa por essa. Vamos ver ali, ó. Ponto. Deb por deb. Ou seja, tudo que ele achou sintaxe ali deb no arquivo, ele substituiu. A gente tem também, pessoal, alguns modos aqui. Tanto esse aqui, a gente poderia, em vez de substituir ali, ó, deletar. Ou seja, deleta tudo ali, ó. O DB. Ou substitui. Tem alguns modos, igual set number, ele vai ativar aqui as linhas no arquivo, né? A gente tem também o syntax on. Ou seja, ele vai alterar a cor do arquivo onde ele encontra a sintaxe. Syntax off. E a gente tem uma forma de editar isso daí e ficar toda vez que a gente abrir um arquivo, né? Então a gente tem um arquivo aqui, defull etc vim.rc. Vim.rc. Esse arquivinho aqui é o arquivo de configuração do Vim. Ele aqui possui diversas opções. Igual a syntax on, como default vem off. Se vocês quiserem deixar um, é só tirar esse carinha aqui. No caso eu vou deixar com, porque a visualização para vocês pode ficar ruim. E vamos adicionar o set number. Lembrando, esse arquivinho vai vigorar para todos os usuários, tá? Todo usuário que for utilizar o Vim para abrir algum arquivo, esse cara aí vai vigorar. O que mais que tem aqui? Que é para ignorar aqui sensitive. Salvar automaticamente. E
E tem como também criar um arquivo específico para cada usuário. Como que vocês fariam isso? Copiando esse cara aqui para dentro do home. VinRC. Ou seja, se eu logar como aquele usuário agora, teste. Tá vendo? Ele já carrega com aquela configuração que a gente pôs. A gente tem um outro formato também. Se eu digitar vim mais e o número da linha, a gente já entra direto na linha 10. Ou seja, ele já abre o arquivo e traz o cursor para a gente na linha 10. Tem muita coisa, cara, esse Vim. Bom, tranquilo, pessoal? Vim de... Tem bastante comando. Lembrando, pessoal, não fiquem somente nisso. Porque às vezes acaba despercebido também, né? Ó, quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, copia a linha atual. Esse aqui também é importante. Ó, o xizinho, o que ele vai fazer pra gente? Ele vai apagar. Que no caso eu estou nessa linha. Cadê? O xizinho ele vai apagar o caractere do onde o cursor tá, né? Pode sim, cara. Boa, hein? Super recomendo. Com certeza. Esse cara aqui, eu vou te contar uma coisa, hein? Isso que eu falo. Tem uns caras que eles nascem, velho. Os caras nascem virado pra lua, né? Exatamente, aí, ó. Pensando a mesma coisa. Esse Aurélio, pessoal, ele tem ali O cara manja muito aí na parte de expressão regular. Inclusive, eu recomendo os livros dele. Eu tenho esses dois, ó. Shell Script. Esse aqui é aqueles livrinhos que você vai utilizar muito. Regex. A gente vai ver um pouco aqui, mas Regex é muita coisa. Legal. Mas o Aurélio, para quem não conhece, aí é um analista de sistemas. O cara já trabalhou na... Ixi, sumiu aqui o nome, hein? Sumiu aqui o nome da empresa que ele trabalhou, que ele mexia com Linux. Mas ele tem aqui, ó. Esse livro dele é muito bom para vocês entenderem a estrutura para desenvolver o Shell Script. E tem a expressão regular. Expressão regular também envolve aqueles coringa que a gente utilizou, né? Ou seja, você fazer uma consulta e fazer vários filtros utilizando o coringa, né? Bastante informação. Eu tenho a segunda edição dele, cara. Já tá na quinta, hein, ó. Quentinho. Isso, conectiva, cara. Conectiva. Eu só lembrava do Co. Agora o restante eu não tava lembrando. E o último status que eu sei dele é que ele está trabalhando numa prefeitura, né? Como gerente de sistema, se não me engano. Até as histórias que ele posta lá é bem legal. Recomendo sim.
E ele tem um... sei que ele tem um canivete suíço também, que tem umas informações legais, hein? Ele tem um manualzinho do vinho. Aqui, ó. Tem a tabela periódica. Tem a tabela periódica do vinho, ó. Depois eu vou jogar lá para vocês. Essa aqui é uma boa, uma tabelinha para deixar ali do lado do teclado. Para ir trabalhando. Interessante. Então aqui, ó, naquele mesmo formato, ó, no comando a gente pode dar o número de linhas e apagar, né? Ou D5D a partir do cursor. Ou se não também, ó, esse formato aqui é legal também. A gente dá o D5G. O G maiúsculo, a gente se move para onde? Para o final do arquivo. Aqui, ó, vamos lá. Então, seja, ó, vamos fazer um exemplo aqui. Eu quero recortar da linha 17 até o final do arquivo. Certo? Então, eu vou dar um C. G maiúsculo. O que ele fez? Ele cortou do cursor onde eu estava até o final. Então, C e o G. Se eu dar um P aqui, ele vai colar. Então, ou seja, você consegue fazer essa junção de comandos, né? Ou seja, eu sei que o C corta e o G vai até o final, G maiúsculo, né? Então, ou seja, ele vai cortar do cursor até o final. Ou copiar também, vai copiar o Y e o G maiúsculo até o final. Deletar. Aqui, ó. Lembra do Coringa, o dólar? Vocês lembram aqui que o dólar faz? Coringa dólar? Dólar significa o quê? Final da linha, né? Então, seja, se você der um D e o dólar, ele vai fazer o quê? Vai apagar até o final da linha. Seria também a mesma coisa do duas vezes o D, né? O que mais aqui que ele mostra? Ou seja, pessoal, é bastante coisa, muita informação mesmo, muito comandinho. E somente utilizando mesmo. Outra coisa interessante aqui, ó. Se eu der 2 pontos, pessoal, o exclamação, aqui a gente consegue fazer o quê? Mandar comando no Linux. Então, seja, o cat, a gente sabe que o cat é para listar, né? Então, se eu dou 2 pontos, interrogação, é a mesma coisa de eu estar na variável PS1, né? Ou seja, a gente está lá no terminal digitando comando. Então, ou seja, ao invés de eu sair do arquivo para poder analisar um outro, eu vou dar aqui um cat barra etc mot d. Então, ou seja, ele trouxe para mim aqui a saída do cat, ou seja, é isso aqui, ó. Beleza? E agora se eu der um ESC, eu volto lá para o nosso arquivo de texto. Certo? Então, ou seja, ao invés de eu ter que sair para analisar um outro arquivo, a gente consegue aqui, opa, ESC, exclamação, eu preciso saber onde está o vinho. Opa, aqui, ó, essa informação que eu preciso. Facilita. Tranquilo? Mais uma dica, dá uma analisada, que tem bastante coisa. Muita informação. Bom, vamos ver agora
Deixa eu primeiro o seguinte. Vamos ver agora Shell. Vamos ver um pouquinho de Shell. Bom, pessoal, o Shell é um interpretador aqui, né? Tudo que a gente joga aqui, quem interpreta é o nosso Shell. Vou fazer um desenho para vocês aqui. A gente tem em cima, ó, aplicação, né? Aí não escreveu? Aplicação. Abaixo da aplicação, a gente tem o Shell. Abaixo do Shell, nós temos o kernel e o hardware, né? Então, ou seja, pessoal, quando a gente está administrando o Linux, a gente está na camada de Shell aqui, né? Porque a gente está interagindo diretamente com ele. Ou seja, quando a gente manda o comandinho ls, né? O que o comandinho ls faz? Ele lista, né? Ele lista o quê? Um arquivo que está em disco. Então, ou seja, a gente interagindo aqui o terminal com o Shell, ele lista o quê? Ele vai no kernel, o kernel solicita a leitura para o hardware e devolve na camada superior, certo? E a gente tem umas variáveis aí, né? Ou seja, como que eu declaro uma variável aqui, né? Simples. Aluno, curso igual beginner. Ou seja, aqui a gente declarou uma variável curso. Então, ou seja, ele armazenou isso em memória e está lá guardadinho. Ah, como que eu tiro, desfaço essa variável? Um set. Beleza? Aí, como que eu sei que essa variável está setada, né? A gente tem o comando env. O env e a gente tem também o comando set. Esses dois comandos. Eles fazem o que, pessoal? Eles mostram para a gente as variáveis globais e locais. Eu vou dar um pipe grep curso. Então, ou seja, ele trouxe para mim aqui a variável que está declarada. A gente tem dois tipos aqui. Deixa eu abrir aqui, ó. E a gente tem aqui, pessoal, dois tipos de variáveis, né? A global ou ambientes e a local. A local é aquela variável que a gente declara ela e é utilizada somente naquele momento, ou seja, somente na execução de algo. Um exemplo, um script
quando a gente vai declarar uma variável, o diretório dir é igual a etc barra meu arquivo, meu diretório, exemplo. Ou seja, a gente costuma declarar essa variável, porque ela só vai ser utilizada ali no momento da execução do script. E a gente tem as variáveis globais ou de ambiente. Quais variáveis são essas? A PS1. A PS1 é o que? É a nossa linha atual de comando, certo? A gente tem a PF. A PF é o que? É global, porque ela carrega para a gente aqui os diretórios que se encontram os nossos executáveis, certo? Então vamos lá, env. O env mostra para a gente as variáveis globais, ou seja, aquelas variáveis igual. Na hora que eu logo como root, ele já identifica aqui, ó, que o meu usuário é o root. Qual que é o meu arquivo de log, de e-mail, né? Qual que é a minha PF? Lembra do comando pwd? Ou seja, ele já identifica aqui, já faz a amarração de qual que é o diretório atual, né? O diretório corrente. Log name. E a gente tem um set. Pipeless. E aqui ele tem outras variáveis que ele seta como default, né? O que a gente tem aqui? O bash desse usuário. Ele identifica aqui pra gente, ó, o hostname. Lembra lá da variável do histórico? Istfile size, istsize. O que mais? Logname, né? Meio. A PF. Aqui, ó, PS1, PS2. Aqui, ó, o ID do usuário root, né, que é o 0. E algumas outras variáveis que ele seta. Aí a gente tem também, pessoal, a forma de declarar, né? Então, para eu declarar uma variável local, sempre que eu for declarar uma variável com espaço entre aspas, tá? Ou seja, se eu dar um eco aqui local, ele vai retornar para a gente essa variável é local. E para a gente declarar uma variável global, a gente utiliza ali, ó, o comando export. Se eu dar um eco aqui global, ele vai chamar para a gente. Vou logar aqui num outro terminal. Beleza? Eu vou dar um eco na variável local. Não existe. E a global? Não declarou como global. Env pipe grep global. E o set. Declarou. E a local? Env. Então, ou seja, quando a gente declara uma variável global, vou logar aqui com o usuário root. Deixa eu fazer um filtro aqui.
Então, pessoal, vocês têm que entender o seguinte: quando a gente declara local, ele vai setar aqui para a gente na execução do script. Se eu tenho um script que ele vai rodar e a gente seta uma variável local, naquela execução daquele script, ele vai conseguir entender aquelas variáveis, certo? E global. Global, vamos supor, a gente tem uma variável setada aqui para o root, certo? E o script que vai executar, ele vai conseguir chamar essa variável que tá setada fora dele, certo? Vamos fazer um exemplo, ó. Teste.sh /bash. Então vou declarar aqui teste é igual. Vou dar um eco teste. Beleza? Então, ou seja, essa variável aqui, ela é local. E a gente tem aquela global, né? X. chmod para poder executar esse teste, né? Então, ou seja, ele leu o que a gente setou interno no script e pegou aquela que está fora. Ou seja, ele interpreta a variável que está fora do script. Certo? E a gente tem o comando env e o set para a gente poder analisar as variáveis que estão declaradas. E a gente tem também o etc profile. O que é o etc profile? O etc profile é as variáveis que são definidas para carregar aí para todos os usuários. Então, ou seja, se um usuário efetua o login, o primeiro arquivo que ele vai fazer é a leitura e carregar as variáveis é o profile. Então, ou seja, se você quer declarar uma variável que vai ser para todos os usuários, vai ser aqui dentro desse carinha. Então, aqui a gente já tem até algumas default. PF, aqui ó, lembrando que ele faz até uma validação. Ó. Se o ID do usuário for igual a 0, ele vai carregar essa PF. Por que essa diferença? Porque o ID 0 é sempre o usuário root. Então, se for o usuário root, ele vai carregar ali os arquivos do Superbean, né? O SBean, que é os comandinhos que o usuário comum não tem permissão. E se ele não for usuário com ID 0, ele vai carregar a PF que tem o bin e não tem o SBean, né? Porque ele é um usuário comum. Essa é a primeira validação que faz e depois exporta como variável global. Outra coisa que ele faz a validação aqui, ó, a PS1, né? Ele faz uma validação do bash, se for o usuário root, aqui é onde ele faz aquela, ele joga pra gente se o usuário é comum ou não, ó. Então, se for igual a 0, ele vai escrever pra gente aqui que é a hashtag. Se for usuário comum, vai ser $. Deixa eu plugar aqui. Então, ou seja, se você quer exportar uma variável para todos os usuários, vai ser aqui. E a gente tem depois home. Então, o primeiro arquivo que ele faz a leitura no login é essa daqui. A segunda, no home do usuário, a gente tem o baixo RC. Isso mesmo, baixo RC. Ou seja, são variáveis definidas para o usuário Jones. Aí do root, pessoal, o home do root é /root.rc. Então, ou seja, aqui a gente define
variáveis para o usuário root. Então, ou seja, esse alias aqui que a gente criou do LL vale somente para o usuário root. Aqui, ó, se eu der um LL, ele existe. Vamos dar uma olhada nos alias. Então, ou seja, tem um alias definido também para esse usuário. Não, na verdade que eu estou como root. Existe. Alias tem definido o ls. O ll não tem. Então, ou seja, ele não identifica que existe esse carinha. Aí, como que a gente faz para definir isso? Home, né? Nome do usuário, baixa RC. Então, ou seja, aqui já tem até umas definições para esse usuário. Ó, o histórico. Ah, eu quero aumentar a quantidade de histórico. É aqui que você vai editar. Vai ter algumas coisas aqui do alias. Vamos ver aqui. Ó, ele tem alguns aliases de exemplo. Que é o ls. Eu vou editar isso aqui para ser o ll. Ou seja, agora a gente vai digitar ll e vai dar para a gente um menos ls menos lh menos color alto. Então, ou seja, eu quero alguns aliases que eu costumo utilizar sempre. O ll, outra que a gente utiliza bastante, né? O vi vai ser igual o vim. Então, ou seja, vou chamar o vi, ele vai chamar o vim para a gente. O que mais? Beleza. Beleza, a gente editou, pessoal. A gente tem duas formas para vigorar essa informação que foi adicionada aqui no Baixa RC. Uma delas, efetuar logout e logar novamente. E o comandinho source. O source ele faz vigorar esse arquivo no shell atual. Então, se eu der um alias, agora a gente tem o ll, o ls e o vi. Então, ou seja, se eu der um ll aqui, ele chamou para a gente esse alias aqui. A gente tem outro carinha também. O history, que é aquele que a gente history. O history é o arquivinho de histórico desse usuário. Ou seja, cada usuário ele gera o seu history dentro do seu home, certo? E a gente tem também o profile, certo? Só que esse aqui é o profile desse usuário, né? Lembrando, a gente tem um profile de todos e o profile desse usuário. Isso cai em prova, tá, pessoal? Eles costumam fazer essa pegadinha. Eu quero declarar uma variável para todos os usuários. Onde que eu declaro isso? Eu quero declarar uma variável apenas para o usuário João. Onde que eu declaro essa variável? Eles costumam fazer essas pegadinhas. Tranquilo, pessoal? Sobre as variáveis. Então, a sequência, sempre lembrar dessa sequência, tá? No login, primeiro é carregado etc profile e depois é carregado baixa RC e user profile. Ele vai ter cd home
Então a gente tem o baixo logout, baixo RC, baixo profile. Esse baixo RC e depois baixo profile. Isso aí. Então a sequência de execução, primeiro o usuário vai ler esse carinha e os outros. E vai ter também, se não me engano, o baixo RC para todos os usuários, ó. Tem esse carinha também. Então, seja, esse baixo RC ele é carregado para todos os usuários. Ele também declara, ó, faz algumas validações, mas está comentado aqui, ó. Mas ele define a PS1. O que mais que ele define? Somente a PS1. Vamos ver. Aqui no que a gente tá, vamos ver no Debian. O Debian, pessoal, a estrutura é a mesma, tá? No Debian não. No CentOS. Mesma estrutura que a gente tem ali no Debian, a gente tem aqui no CentOS. Profile vai mudar algumas coisas internas no arquivo. Às vezes um, tá vendo? Ele valida diferente do outro, mas a função é a mesma. A utilização é a mesma. Lembrando, a gente está em arquivos diferentes, ó, tá vendo? Aqui ele faz um export da PF, user, logname, e-mail, ou seja, ele declara ali as variáveis, ó, e depois exporta. Essa também é outra forma de declarar variável, tá? Porque aqui a gente está declarando ela como o quê? Como local. E quando eu utilizo o export, ela vira global. Então, primeiro ele declara como local e depois dá um export nela, somente com o nome, ó, e ela é exportada. A gente tem o root ponto baixo profile e ls -a LA. Aqui a gente tem isso aqui, ó, mesma estrutura, ó, baixo RC, baixo profile e o history. Então, ou seja, essa sequência o pessoal costuma perguntar em prova, tá? LPI1 eles costumam fazer umas pegadinhas sobre isso. E quando o bash é terminado, pessoal, ele carrega aquela logout. O que tem na logout? Bash logout. Ele na verdade ele faz uma limpeza do console, né? Ele zera o console para você poder fazer o logout. Bom, a gente tem também, cadê o CentOS? No login, a gente tem dois arquivos também. Quer ver, ó, vou fazer um. Beleza. Tá vendo aqui, pessoal, que ele carregou essa mensagem? O que fala aqui pra gente, ó? O último login foi em março, dia 14, às 21h05 e veio desse host.
Bom, da onde que veio isso, né? A gente tem um arquivinho, o mote-d. Beleza. Inclusive ele está vazio. Se ele carregou não era para estar vazio não. Vamos digitar aqui. Vamos efetuar um novo login. E tem também o issue. Isso aqui. Então, ou seja, são esses dois arquivinhos que na hora de efetuar um login eles são carregados. O issue, ou seja, essa mensagem que carregou aqui pra gente é essa string aqui. E o mote-d a gente costuma colocar uma mensagem. Então, ou seja, a gente colocou aquela mensagem lá, ó. Olha, ele carregou primeiro esse carinha aqui, depois o mote-d. Esse daqui e esse aqui. Pro Debina muda, tá? Vamos ver lá. Ah, por que desses arquivinhos? Em segurança, pessoal, ISO 27001 e 27000 tem alguns tópicos lá que fala sobre esses arquivos. Então, seja, questões de segurança, né? Tem os padrões que você deve seguir e um dos padrões é uma tela de bem-vindo. Ou seja, é uma mensagem para o usuário quando ele está logando. Às vezes vocês veem isso aqui, pô, mas para que isso aí, né? Precisa disso. Mas a ISO 27001, 27000 de segurança, eles cobram isso, tá? Tem alguns tópicos que eles falam isso aqui. Igual, quando a gente efetua o login no Debina, ó. Ou seja, ele carrega a mensagem. E a última aqui, ó. Ele carrega o issue. Então, ou seja, vocês querem editar isso aqui, até o pessoal costuma pegar na internet, tem muito aí, né? Aqueles geradores de nome, né? Que nome gera um nome diferente, costuma colocar aqui, porque o cara loga, ele identifica. Até para você identificar qual que é o servidor, costuma pôr, esse aqui é um servidor samba tal, identificação do servidor mesmo, né? Você pode estar colocando no mote-d e na hora de carregar ele vai demonstrar para você. Vamos editar isso aqui. Alguém de vocês aí pegou o pacote de segurança? Debian 8.3. Claro mesmo. X. Alguém pegou, pessoal, o pacote de segurança? Vocês pegaram o pacote de segurança, vocês vão ver essa questão do mote-d. Por quê, né? Ou seja, a mensagem que a gente colocou lá, ela carregou aqui. Certo? Eu creio que não, Jonathan. Eu não sei. A pessoa ideal para te confirmar vai ser o Sérgio, cara. Porque eu sei que ele já tá rodando uma, viu? Então eu creio que não vai ser logo não. Porque ele tá rodando uma, eu creio que ele já tá na metade. Ele tá vendo o que agora? Quando eu vi lá, ele tá vendo o SEC. Não sei se ele finalizou o SEC. Conhece o SEC, Jonathan?
Mas você sabe qual que é a função dele? Você é que é top, hein? Você é que é o seguinte, você tem servidor de e-mail na sua infra? Um exemplo aí. Beleza. Então, o que você usa lá de servidor? Curiosidade. Não, sistema mesmo. É um postfix montado lá com Dovecot. É um Zimbra. Entendi. Mas vamos pensar então na camada de firewall aí. Vamos supor que a gente tem um iptables rodando e a gente tem geração de log de todas as tentativas de acesso, beleza? O que a gente gera de log? A gente gera o IP de origem, né? A porta que o cara estava batendo, beleza? Então, ou seja, o OSSEC ele fica lendo esse arquivo, beleza? E você define algumas políticas. Então, ou seja, ele vai ler o arquivo de log. Ele vê lá que teve 10 log do mesmo origem de IP na mesma porta, o OSSEC automaticamente cria uma regra de bloqueio para esse cara. Aí você consegue definir, né? Vai bloquear por 10 minutos, 20, para sempre, certo? Essas tratativas. Então, ou seja, ele é um HIDS, né? HIDS. Então, ou seja, ele fica lendo, né? Os logs que você põe para ele ler, e ele faz uma ação diante a isso. Eu perguntei por questões de e-mail, por quê? E-mail, os caras costumam fazer muito brute force, né? Então, ou seja, os caras fazem muito brute force em e-mail. Então, você acaba precisando aí de uma tratativa. Porque os caras... Você já chegou a ver um brute force? Brute force é o seguinte. Imagina que você tem lá o URL, né? Um exemplo simples, né? Aí você tem um webmail, beleza? E tem algumas sintaxes lá, né? Que é user é igual IPS igual a senha. Que é um exemplo simples, bem bobo, né? Quando o cara faz um brute force, o que ele faz? Ele pega lá um arquivinho que contém um monte de nome e senha e ele faz o sistema automaticamente ficar testando. Ou seja, testa um nome, testa uma senha. Só que isso ele faz a máquina fazer, né? Então, ou seja, o cara testa 1 milhão de nome e senha no login do seu webmail. Então, ou seja, esse login é gerado log no arquivo. Você é que lê esse arquivo que está tentando, pega a origem que está tentando um acesso e ele faz um drop. Mas o brute force é isso aqui, cara. Você seta uma variável pass e user e põe a máquina para trabalhar para você. Então, ou seja, o cara deixa aí 1, 2, 3 dias, o tempo que necessitar para ele conseguir um acesso, entendeu? Então é bem ferrado. Bem ferrado mesmo. Isso é um exemplo bem ralé, né? Mas se você quer subir um servidor de e-mail aí para você, eu já indico, cara. Não pensa duas vezes não, vai nesse cara aí. Bom, pessoal, e a gente tem aqui o Shell, né? A gente está falando de Shell, mas qual que é meu Shell atual aqui? O Shell atual é quem aqui está trabalhando comigo, né? A gente tem alguns outros tipos, tá? Vou dar um cat no etc Shell, ou seja, os tipos de Shell que tem aqui disponível nesse sistema. Tem um SH,
O SH, pessoal, ele é um pouquinho mais fraco que o bash. A gente tem o dash e o rbash, mas tem o KSH, tem alguns outros, ou seja, é o interpretador aqui do nosso terminal. Certo? Então, ou seja, na camada aqui é quem vai fazer a conversa com o nosso kernel e o nosso hardware. Lembrando, a gente faz o que eu falo, a gente faz o sumiu a palavra da cabeça, hein? A gente trabalha diretamente com shell. E por default costuma ser o bash, tá? Igual, quando a gente cria um script, né? Sempre extensão sh significa shell, né? O primeiro parâmetro que a gente põe no arquivo bin bash. Por quê? Quem vai interpretar as linhas que eu colocar nesse script vai ser o bin bash. Ah, mas por que aquela linha, né? Lembra do wiki? Se eu dar um wiki bash, aonde está a origem do nosso bash? Certo? E a gente tem também como alterar o bash do usuário. Lembra daquele arquivinho lá, cat tcpasswd? Aqui é onde a gente define o bash dos usuários. Um exemplo aqui, o usuário Jones, quando efetua login, o bash que é carregado para ele é o bash, bin bash, né? Vamos alterar o bash dele. A gente tem o comandinho chsh -s -shell. Eu vou colocar para ele no login. Não, bin false. Vamos colocar bin false, ou seja, não, vamos colocar o sh. Vocês vão ver a diferença dele. Vou definir o sh aqui, usuário Jones. Então, ou seja, eu vou dar um cat naquele arquivo novamente, ó. Olha aqui qual que é o bash agora. Vamos logar como usuário Jones. Tá vendo que já até mudou aqui, ó, a path? Ou seja, a path dele já é diferente. PF não, desculpa, PS1, né? Tá vendo? Ele já não declara bonitinho igual declara lá no bash. Então, ou seja, agora o shell aqui é o sh. Beleza? Bom, Jonathan, aproveitar que a gente tem 5 minutinhos aí, você quer que eu te mostre o porquê do Zimbra? Aqui eu já dei a didática de hoje. Eu vou te mostrar o porquê do Zimbra. Vamos lá. Vou desenhar porque fica mais fácil. No e-mail, cara, a gente tem o MTA. O MTA é quem aqui no caso? A gente tem um postfix. O postfix é o quê? É o cara que manda o e-mail. Que é o exemplo, mas tem o postfix. A gente tem o exim, tem o send-e-mail, que também é MTA. No servidor de e-mail a gente tem o MDA também. O MDA é o cara que faz o POP e o IMAP. A gente tem aqui como MDA, a gente tem o Dovecot. A gente tem também o Courier, que faz essa função. Courier.
Beleza? Aqui no base, né? Aí a gente tem também o webmail. Isso tudo para a gente ter um servidor de e-mail, tá? Beleza? Aí entrando ali na questão de segurança, né? A gente tem que ter uma segurança via SSL, que é o HTTPS, ou seja, 443, né? A gente tem a questão de tratativa de spam. Beleza? Aí é lógico, cara, você vai criar um usuário, vai criar um servidor de e-mail, você tem que criar uma base de dados para poder controlar isso, né? Com usuário, senha, os domínios. Então você vai ter que criar uma estrutura para trabalhar em cima de um banco de dados, né? Bom, o que mais que a gente tem no servidor de e-mail que eu não me lembro? Você recorda de alguma coisa? Spam. Bom, acho que por enquanto é isso aqui, né? Mas tem mais coisa. Beleza, isso aqui tudo, cara, para a gente ter um servidor de e-mail. Isso aí. Então, ou seja, se você for subir isso na unha, você vai ter que subir e configurar um postfix. Você vai ter que configurar e subir e configurar um dovecot. Você vai ter que subir e configurar um webmail. Você vai ter que configurar um SSL. Você vai ter que configurar o MTA e o MDA para trabalhar em cima de um banco de dados. E você vai ter que configurar um programa de spam. Tudo isso para ter um servidor de e-mail. Bom, e qual que é a sacada do Zimbra, cara? O Zimbra, ele engloba isso aqui tudo num único pacote. Então, ou seja, se você for instalar o Zimbra, você vai baixar um único pacote e vai instalar esse único pacote. Esse único pacote ele já vai ter dentro dele e configurar para você o postfix. Se não me engano, ele trabalha com dovecot. Ele já vai trazer para você um webmail. Ele já vai configurar para você um SSL. Ele já vai ter umas políticas de spam. Beleza? Ele já vai trabalhar em cima de um banco. Então, ou seja, isso tudo dentro de um cara só. Então, ou seja, se para um exemplo, parou o postfix ou parou um MDA, você vai ter log para tudo quanto é canto, né? Porque você está, querendo ou não, são serviços distintos que englobam para ser um único serviço. O Zimbra, lógico, ele vai ter, ele tem ele encapsula, né, todos os serviços dentro dele e facilita a análise de log e administração, né? Porque ele tem lá nele, ele controla todos esses serviços num único, ou seja, todos os serviços num único serviço, né? E essa que é a grande sacada dele. Em vez de você ter que subir um a um, pô, cara, porque eu vou te falar uma verdade, viu? A gente vê em servidor, aqui no módulo de servers, a gente vê servidor de e-mail. A gente faz um servidorzinho básico, cara. Dá trampo, um básico. Imagina um com vários recursos. Sim, ô Jonathan, ele é open. Ele tem algumas coisas pagas, cara, mas o pago é um plus. O basicão dele já é muito show. Entendeu? Então essa é a diferença aí. Beleza? Eu vou parar a gravação aqui, pessoal. Espera aí.